3. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação, que tem muita gente perguntando aí, sobre o Alexandro. Vamos lá, a gente já falou sobre o Alexandro na live passada, acho que toda live a gente fala sobre o Alexandro. Eu conversei ontem com um cara que cuida da carreira do Alexandro e nada mudou. Tá? Nada mudou. O Alexandro teve 3 propostas do Brasil. Uma do São Paulo, uma do Palmeiras e uma do Botafogo. A resposta para as 3 foi a mesma. O Alexandro não quer jogar no Brasil. O Alexandro quer continuar na Europa. A situação não mudou porque ele comprou apartamento, porque teve uma nova consulta, porque mudaram de ideia aqui no Brasil. Não teve nada. Os 3, de fato, procuraram o Alexandro, os 3 ouviram a mesma resposta. O Alexandro quer continuar na Europa, tem sondagens de clubes europeus, está negociando, e inclusive o staff dele está otimista em fechar alguns desses negócios. Diz que não tem nada garantido ainda, mas quando não tem nada garantido é que tem propostas, então está negociando, e a tendência é que ele fique na Europa. Seria um bom reforço para o São Paulo? Eu acredito que sim, mas a questão é essa. O Alexandro prioriza a Europa e deve continuar na Europa. Inclusive, tem a gente sonhando aí com registrar até amanhã, né, Arnaldo? Que é o último dia para um reforço para jogar as oitavas de final da Libertadores. Não vai acontecer. E iremos assim, né, Arnaldo? Com esse time mesmo, sem nenhum reforço aí para enfrentar o Nacional. Só o Marcos Antônio, né? E eu venho acompanhando de perto a janela do Nacional por algum interesse. E o Nacional, além de trocar o treinador, ganhar a Copa recentemente do Peñarol nos penais, vem contratou o Coates, aquele zagueiro que quase veio para o São Paulo. Ele seria o Luganinho, era o substituto do Lugano, mas acabou indo para a Europa, jogou a Inglaterra e era capitão do Sporting durante um bom tempo. Ele já está jogando e fechou recentemente aí o Nico Gonzalez, que é aquele atacante dentro 5, jogou no Internacional, canhotinho, que faz um salseiro ali. Os caras estão se... A questão, a gente conversava aqui na semana passada, é que a janela do São Paulo não precisava ser uma janelona, poderia ser uma janelinha mais assertiva. E o papo do Alexandre e do Thiago Mendes, o Thiago Mendes, a mulher dele não aguenta mais as mensagens que eu troco com ela no Instagram. Né? Ela já fechou a mala deles umas 500 vezes lá no Catar, mas não tem, só sai de lá com o passaporte liberado e com o contrato rescindido. Não adianta ele querer e precisa pagar 4,5 milhões de euros. E o Alexandre é diferente, a prioridade dele, como você falou, já é clara desde o início, né? O que eu falo e conversamos na semana passada é que sem esses reforços, sem um lateral, sem um zagueiro para o lugar do Diego Costa, sem, sobretudo, um primeiro volante para o lugar do Pablo Maia, que está machucado há muito tempo, o negócio é acender vela. É isso, eu já estou aqui já falei aqui, meu altar está recheado, vela para o Luiz Gustavo todo dia, vela para o Wellington. O Wellington, eu vou pagar um churras para ele no final do ano. Paga para mim também, Arnaldo. A gente conversou muito sobre o Wellington semana passada, vela para o Wellington e vela para os 3 zagueiros ali do elenco. O Alan Franco, o Arboleda, sobretudo, o Arboleda liberado para balada todo dia, e por o Ferrarese. Então, porque o cobertor do meio para trás é curto demais, Éder, não pode acontecer mais nada. Então, você assiste o jogo do São Paulo, então, contra o Flamengo, o Luiz Gustavo e o Alan Franco jogando naquele nível. Calma, Wellington, calma, não precisa tanto, já está garantido os 3 pontos. Calma. E essa é a questão de você ter alguns probleminhas no seu elenco. E o que mais me aflige não são grandes problemas, são problemas pontuais e alguns antigos. Tanto a questão Caio Paulista e Wellington, quanto a questão Pablo Maia lesão, são antigas. E acho que o São Paulo devia ter 2 soluções nessa altura, antes da janela fechar para a Libertadores na sexta-feira. O Sérgio Neto está bem preocupado também. Ele falou aqui no chat: como vamos ficar caso Luiz Gustavo ou Wellington não possam jogar um mata-mata? Parece brincadeira, mas estamos na conta do chá até dezembro. Hoje tem Luiz Gustavo e Bobadilha, e agora tem o Marcos Antônio, e a outra opção é o Lisieiro. Né? E na lateral, a opção ao Wellington é o Patrick, e quem pode jogar lá, inclusive foi um dos motivos que fez ele ficar no São Paulo, é o próprio Lisieiro também.
Então são essas as opções que para um jogo de Libertadores pode ser pesado, né, Renan? É difícil falar sobre isso, né? O fato é que o Zubeldia, ele gostou muito do Lisieiro, né? Porque a partir do momento que ele ficou à disposição, né? Teve a liberação dele para jogar, ele entrou em todos os jogos. Não jogou nenhum ainda como titular, mas entrou em todos os jogos. Inclusive, o jogo contra o Goiás, sei lá, eu estava pensando em algum jogo assim que eu preferiria que ele colocasse o Marcos, para já ir se ambientando, né? Já que ele veio, ele vai ter que jogar. Né? Em algum momento ele vai ter que jogar. E ele não, ele gosta, pelo jeito, ele tem gostado muito aí do Lisieiro, e na verdade, na minha opinião, tem dado uma resposta muito boa, o Lisieiro. Assim, tecnicamente, eu sempre gostei dele, achei ele um jogador bom, mas eu achava ele meio fraquinho, meio tirava pé de dividida, assim. E agora não, tá jogando uma intensidade boa, eu senti ele também, eu vi ele mais forte, né? E vai um pouco também, não sei se o Silvio concorda com isso, vai um pouco também na cabeça do cara, né? Ele falou, porra, eu tô no maior clube do Brasil, eu sou do maior clube do Brasil, eu rodo para lá, rodo para um time da Série B, vou para um time pequeno da Suíça, pô, eu sou novo, minha carreira tá andando para trás, mano. Certo? Então ele se conscientiza também e começa a mudar as atitudes. É um pouco dessa impressão que eu tenho a respeito do Lisieiro. Agora, com relação à janela, poderia ser, sim, Arnaldo, uma janelinha e barata. Não precisa ser uma janelinha cara, né? Você não precisa... eu cito os exemplos, eu citei o exemplo na semana passada do volante, que o Corinthians contratou, o Alex Santana, que há 2 anos atrás jogou uma final de Libertadores, hoje está aí, estava encostado, que é normal, acontece com várias mudanças de comissões e tal. Aí me veio à cabeça... O Botafogo foi e pegou o Cuiabano, meio encostado no Grêmio também. Uhum. Então, assim, as contratações, precisamos de jogador, vamos gastar milhões lá no mundo árabe ou na Europa. Não precisa ser isso. Né? Eu acho que tem que ser feito um trabalho de garimpagem, vamos dizer assim, melhor no futebol sul-americano, nos clubes da Série B. Né? Não quer dizer que o cara joga na Série B, que ele é um jogador de Série B eternamente. Ele começou a vida dele lá e vai jogar para sempre lá. Não é assim. E com relação à base também, tem que ser melhor aproveitado. O Zubeldia já falou sobre isso. Não foi ele que iniciou o trabalho. A gente teria que esperar para ver o ano que vem. Mas e qual que é o momento certo de você lançar um menino? Né? Pergunta para o Abel qual é o momento certo de lançar o zagueiro que fez o gol contra o Flamengo hoje, que até me fugiu o nome dele. Reis, né? Vitor Reis. Porra, ele lançou o menino no meio do bicho pegando, não foi lá no Paulista. E o menino tá dando conta, entendeu? Então, cara, eu tenho essa opinião, entendeu? A gente nunca sabe se o menino tá pronto se você não dá a oportunidade dele jogar. É o melhor momento? Acho que não é. Mas também o momento ele não avisa quando ele vai chegar. Os meninos eles têm que estar preparados também para isso, né? Deixa eu responder o chat aqui. O João Paulo falou: tem gente aqui no chat que quer saber mais que os jornalistas. É porque tem uma galera falando aqui que saiu a notícia no Twitter que o Alexandre aceitou a proposta do São Paulo. O Rodrigo até falou: da onde saiu essa notícia? O Rodrigo, aqui a gente tem que falar as notícias que a gente apurou. A informação que eu tenho é essa informação que eu passei para vocês. Até o Severino está falando aqui que você está dando informação de ontem, saiu hoje informação nova. O que eu falei é que a minha conversa com a pessoa foi ontem. E ontem a informação é que não existia conversas em andamento com nenhum clube do Brasil. Então não é de ontem à tarde para hoje de manhã que não existiam as conversas, passou para aceitou um contrato com o São Paulo. Então a informação é essa, o Alexandre quer continuar na Europa, teve essas 3 propostas sim, mas ele quer continuar na Europa, não está conversando com nenhum clube do Brasil. Né? Tivemos 3 propostas para o Alexandre, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. O Alexandre não está conversando nesse momento com nenhum clube do Brasil e quer continuar na Europa. Essa é a nossa informação. Ô Wilsinho, deixa eu ver o nosso resultado da nossa enquete. 74% para poupar contra o Atlético Goianiense, 26% para poupar contra o Goiás. O Renan estava falando agora dos jovens da base, no momento certo de lançar. E uma coisa que a gente combinou de até conversar hoje é justamente o contrário, né? Sobre os veteranos do São Paulo.
A gente tem aí o Rafael, que o São Paulo está procurando para renovar o contrato. O Rafinha, que já deu entrevista falando sobre estender mais 6 meses, pelo menos, aí, adiar essa aposentadoria, que ele tinha falado que seria no final do ano, por 6 meses. E o Luiz Gustavo, que estava dando pique lá para marcar pressão no goleiro 40 do segundo tempo. O que fazer com esses veteranos do São Paulo? É o momento de ficar com todos eles por mais tempo? Éder, eu acho que independente dele ter 40 ou 20, enquanto ele estiver dando suco, espreme, sabe? Eu acho que eu e o Renan, a gente passou por isso, e essa é a vida do jogador. Enquanto ele rende, põe para jogar. Se ele tem 20, eu acho que é válido um contrato mais longo. Se ele tem 37, 39, 42, um contrato mais curto. Se ficando bom para ambas as partes, eu acredito que dá para estender para o Rafinha, para o Luiz Gustavo, um contrato de 6 meses, até mesmo um ano. A gente sabe, eu senti na pele, eu não sei do Renan, mas eu senti na pele no meu último ano que eu queria muito estar lá. E por muitas vezes eu tentei estar, mas meu corpo não quis que eu estivesse lá, entende? A gente quer, a gente se prepara, a gente dá o pique, mas a postera não conversa com a panturrilha, e aí é triste. E isso é frustrante. E isso muda, cara, em questão de, tipo, minutos. Você tá bem, você faz todos os testes e tal, e de repente você não tá mais bem. Então, cara, eu acho que independente da idade, acho que os veteranos, eles estão entregando, eles estão rendendo, e eles estão entregando e rendendo, é válido, cara. É até não é nem uma porcentagem de moral, obrigado pelo que você representa e tal, mas a maior parte disso é obrigado pelo que você está fazendo, sabe? Então eu acredito muito nisso. Se tá dando suco ainda, espreme. Se para de dar suco, guerreiro, obrigado, até logo, bom te ver e toma a camisa aqui, não sei quantos jogos e Deus abençoe. Sabe? O Rafael, com certeza, né? O Rafael não tem hipótese, né? Esse é um cara que, depois do Rogério, foi o único que, na minha opinião, nem o Volpi, nem, assim, na minha opinião, que se firmou. Então, o Rafael não tem nem conversa, né? Não sei o que você acha, Arnaldo. Não, eu também acho. Só que, assim, eu tô em péssima fase. Vocês não sabem, mas a minha fase é péssima. Porque esse ano, São Paulo tem me desmentido tanto, fora a contratação do Zubeldia, que eu sempre fui a favor, desde o ano passado, sei lá. O sistema que ele joga, 4-2-4, vocês sabem. Para mim, é o suicídio e tá dando certo. Eu não posso falar nada. A segunda desmentida que eu tomei é a questão da idade. Eu sou obcecado por isso. E para mim, o futebol, mesmo na época que eles jogavam, e não faz tanto tempo, o futebol mudou demais, gente. Assim, a questão física é uma coisa impressionante. O modelo do Botafogo e do Palmeiras, por exemplo, é essencialmente físico, né? O Abel, para contratar um jogador acima de 30 anos, velho, é uma dureza. E a mesma coisa do lado do Botafogo. E eu, assim, o ano passado me dava a impressão que alguns jogadores do São Paulo tinham chegado no limite de idade, e eu me atentava à média de idade, ao fato de vários jogadores que ainda eram considerados jovens, já terem passado dos 30, do time titular. Aí eu comecei a contar. Arboleda, passou dos 30. Não estou falando nem do goleiro, viu, Renan? E nem do Rafinha, que é o mais veterano. Arboleda, passou dos 30. Alisson, passou dos 30. Rato, passou dos 30. Caleri, passou dos 30. Luciano, passou dos 30. Luca, passou dos 30. Eu falei, não cabe mais ninguém acima de 30. Pelo amor de Deus. Quando contrato o Luiz Gustavo, eu me joguei daqui da sacada. E aí a questão da laranja que o Wilson está falando, o Luiz Gustavo é uma grande surpresa, porque essa coisa que vocês falaram, que é de uma hora para outra, que a resposta não vem como ela vinha antes, no aspecto físico do jogador, o Luiz Gustavo não vinha jogando em sequência. Ele vinha de uma liga com menos partidas, estava um tempo parado. E nessa idade, para quem vinha de poucas partidas e está um tempo parado, você fala, é quase impossível você restartar, né? E, cara, o cara tá me dando um bofete na cara todo jogo, cara. Né? É certo que as informações sei, foi morar no CT, é um cara super sério, cuida do corpo o tempo todo,
Acho que tudo isso conta, mas é para mim uma surpresa, porque um elenco já era, de certa forma, um pouco veterano, trazer um cara mais veterano. E aí é a discussão Alexandro, Thiago Mendes, né? É uma coisa que você tem que pensar no seu todo. Se você tem 20, 25, 30 caras, qual é a média de idade desta turma para não ter o risco de dar um clique em mais de 2, 3 ao mesmo tempo, né? Não é simples montar um elenco, né? E acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. A média de idade é uma dessas. E era um pouco o time do Diniz, né? Que a gente conversava, do Fluminense, que talvez tenha passado um pouco da média de idade do time titular. Já era um elenco mais. E aí o Mano Menezes tem, aos poucos, se vocês repararem, né, tem trocado alguns para dar uma equilibrada física. Mas também o Fluminense foi contratar o Thiago Silva, né? Então tem claro que os caras que são muito acima da média e tal, eles cabem em qualquer time. Mas então essa minha péssima fase ela deve-se a 2 fatos: ao 4-2-4 e a média de idade avançada do São Paulo. E a vela do Luiz Gustavo é a maior aqui em casa. Uma vela, sabe, é uma constelação. Tem que tomar cuidado para não tocar fogo na casa a cada noite. Arnaldo, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Éder. Acho que ele é perfeito na análise, como sempre. E essa mescla, Arnaldo, passa muito pela base. Né? Porque quando eu jogava no São Paulo, todas as posições, obrigatoriamente, tinham um jogador da base. Né? Pode ser que esse virasse o primeiro, virasse o titular, o da base. O Ed Carlos foi titular no Mundial, certo? Então, você pegava o nosso banco na final da Libertadores, estávamos eu, Fábio Santos, Tardelli, Ed Carlos, Marco Antônio, tudo base, numa final de Libertadores, certo? Então, eu acho que essa mescla também passa por um trabalho feito com mais qualidade, com mais critério dessa transição base profissional. Né? Falou-se muito essa semana que 2 jogadores, se eu não me engano, o William e mais um desceu para jogar o Brasileiro Sub-20. O Henrique, os 2 pontas, o William e o Henrique, né? Exato, os 2 desceram. Eu gosto desse método. Eu fiz bastante isso no São Paulo, principalmente em 2003. E eu acho legal. Para mim, o Rian Francisco já tinha que estar treinando no profissional e jogando na base. Para ele continuar fazendo os gols dele, que isso é importante mentalmente, mas está ali trocando bola com o Caleri, finalizando junto com o Caleri, enfrentando o Arboleda, enfrentando o Ferrarese e o Alan. Isso é importante para ele também. Não pegar o menino, pegar no ombro dele e falar, entra lá e resolve. Não, já está ali, já está ambientado, já tem o lugarzinho dele ali no CT, ele já se sente importante. Tem jogo importante lá no Sub-20, vai lá, joga, faz seus golzinhos. Eu acho isso legal pra caramba. E era um processo natural dentro do São Paulo isso antigamente. Completamente natural. E que eu acho muito legal. Minha opinião é que é muito legal. É um processo de evolução. Isso passa por um processo de evolução. O que aconteceu com o William, de ele ficar tanto tempo no time principal sem nunca entrar em campo, também é muito ruim. Só treinando. Eu sou do São Paulo, eu sou do profissional do São Paulo, mas você não joga nunca, amigão. Né? Eu não estou dizendo... denegrindo ele, mas ele tem idade sub-20, bota ele para jogar no sub-20. Esse ritmo de jogo, essa coisa do cara estar dentro do campo, jogando, não só treinando, ela é muito importante para a fase de evolução técnica, evolução tática do jogador. Né? Então, esses processos aí eu acho importante. E essa mescla passa muito por isso, Arnaldo. Porque não adianta você pegar um menino da base e botar ele dentro do campo no time principal. Não, é um processo. E que não é fácil, principalmente em time grande, né? A única, só uma adenda aqui. Aquele time de vocês, 8-5 lá, não é padrão, porque o time de vocês era numa rotação diferente, né? Se você pega o time inteiro daquele ano de você, o Tardelli, o Fábio, se você pega aquele time no Júnior, por isso você estava no banco da final da Libertadores. Era um time muito acima da média ali nos juniores, né? Eu acho que isso daí é bom frisar, porque, tipo, que nem quando você fala, parece que é fácil. Pega os meninos, põe aqui, mas não, aquele time de vocês era muito bom. Acho que por isso.
Beleza, você falou bem, o nosso time era bom, tinha vários bons jogadores. Só que eu citei o Rian, eu citei o William, tem o Henrique. Não somente ficar treinando no time profissional. Como que você vai tirar o Rian do sub-20 e deixar ele lá encostado no time principal só treinando? Não pode. Isso não pode acontecer. Ele tem que estar jogando. Se nesse momento não é no profissional, não é no time principal por questões óbvias, é lá no sub-20, mas tá ali treinando, tá em enfrentamento com a Arboleda, tá no enfrentamento com os caras, com os jogadores profissionais, trocando bola com os caras, vendo a movimentação, aprendendo com eles. E isso também faz parte do processo de evolução. Mas o Wilson tem razão, nosso time era realmente muito forte mesmo. São gerações